Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Hoje vamos resolver os exercícios da página 35. Vamos falar um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Já conversamos sobre isso, né? Que grandezas diretamente proporcionais são aquelas que se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. E grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, se uma aumenta, a outra diminui. Ou, se uma diminui, a outra aumenta. Tudo bem? E vamos aprender a utilizar regrinhas de 3 para resolver esses problemas. Tudo bem? Então, vamos lá na página 35, o exercício 32. Se um motorista percorre 140 quilômetros e um outro com a mesma velocidade leva o dobro do tempo para percorrer outro percurso, qual é a distância percorrida pelo segundo? Então, eles estão à mesma velocidade, tá bom? E um deles percorreu 140 quilômetros. O outro levou o dobro do tempo para percorrer o trajeto que ele tinha que fazer. O que isso significa? Se eles estavam à mesma velocidade, pense nisso, eles saíram do mesmo lugar, à mesma velocidade. Só que um, vamos supor, percorreu apenas 1 hora e o outro 2 horas. Esse que percorreu 1 hora, ele percorreu 140 quilômetros. O que utilizou o dobro do tempo, ele vai mais longe, não vai? Quanto mais tempo ele ficar dirigindo na estrada, mais longe ele vai. Se ele percorreu com a mesma velocidade que o primeiro, e o primeiro conseguiu 140 quilômetros, se o outro ficar percorrendo pelo dobro do tempo, ele vai conseguir o dobro de quilometragem percorrida. Não é isso, pessoal? Porque eles estão à mesma velocidade. Tudo bem? Então, se o primeiro conseguiu percorrer 140 quilômetros, o segundo vai percorrer o dobro dessa distância, pois ele ficou andando o dobro do tempo. Então, o segundo motorista percorreu o dobro de 140, 280 quilômetros. Tudo bem? Vamos para o 33. Uma senhora leva 18 dias para fazer uma blusa de tricô, trabalhando um certo número de horas por dia. Sua vizinha trabalha o triplo de horas por dia. Demorará quantos dias para tricotar a mesma blusa? Pessoal, se uma senhora trabalha o número de horas, que eu não sei quanto que é, mas eu sei que a outra senhora trabalha o dobro de tempo, o que vai acontecer? A segunda senhora, ela vai conseguir tricotar essa blusa mais rapidamente, certo? Porque a primeira trabalha o número de horas, a segunda trabalha o triplo dessas horas. Então, a segunda vai conseguir fazer a blusa mais rápido, certo? Porque ela trabalha mais. Tudo bem? Se a primeira levou 18 dias para tricotar a blusa, a segunda, trabalhando o triplo de horas, vai precisar de 1/3 desse tempo, certo? Porque ela trabalha o triplo de tempo. Se ela trabalha o triplo de tempo, o tempo que ela necessita para fazer essa blusa vai ser 1/3 do que a primeira senhora precisava, certo? Então, vai ser os 18 dias dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque ela trabalha o triplo de tempo. Então, os dias necessários para ela fazer a blusa vai ser 1/3 do que a primeira senhora, tá bom? Então, vai ser o 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 é 6 dias. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O 34. Vou percorrer uma distância dando passos de mesmo tamanho. O número de passos que darei é direta ou inversamente proporcional ao comprimento dos meus passos. Vamos pensar, pessoal. Se o meu passo é bem pequeno
e eu tenho que percorrer 10 metros. Vamos supor assim, eu tenho um passo bem pequeno e tenho que percorrer 10 metros. Eu vou dar um número de passos, certo? Se vai uma pessoa bem maior que eu e tem que percorrer esses mesmos 10 metros, só que o passo dela é bem maior que o meu, o que vai acontecer? Ela vai precisar dar mais passos do que eu ou menos passos do que eu? Menos passos do que eu, não é isso? Porque o passo dela é maior, certo? Então, olha a pergunta do exercício. O número de passos que darei é diretamente ou inversamente proporcional ao comprimento de meus passos? É inversamente proporcional. Porque quem são as grandezas aqui? Número de passos e tamanho de passos. O que acontece? Quanto maior o comprimento do meu passo, menos passos eu preciso dar. Quanto menor o comprimento de meus passos, mais passos eu preciso dar. Então, percebe que as grandezas número de passos e comprimento de passos, elas são inversamente proporcionais? Quanto maior o passo, menos passos eu preciso dar. Quanto menor o passo, mais passos eu preciso dar. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, certo? Porque quando uma cresce, a outra diminui. Tudo bem? Então, elas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Letra B. Alguns pedreiros vão construir um muro. O tempo da construção é direta ou inversamente proporcional ao número de pedreiros. O que acontece, pessoal? Quanto mais pedreiros, menos dias eu preciso para construir o muro, não é? Porque quanto mais pedreiros eu tenho, mais rápida vai ser a construção desse muro, correto? Então, quanto mais pedreiros, menos tempo de construção. Quanto menos pedreiro, mais tempo de construção. Então, essas grandezas também são inversamente proporcional. A grandeza tempo de construção e número de pedreiros são inversamente proporcionais, porque quando eu aumento o número de pedreiros, diminui o tempo de construção. Quando eu diminuo o número de pedreiros, eu aumento o tempo de construção. Então, também são inversamente proporcionais. Ok, pessoal? Tudo bem?